Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 14 e 15 de março de 2018. Nessa semana que passou, Karina, medidas provisórias e direito eleitoral foram os destaques das sessões, né? Exatamente isso, William. Na quarta-feira, os ministros se debruçaram sobre 2 julgamentos. Um primeiro deles realizado de forma conjunta, 3 ações diretas de inconstitucionalidade, questionando uma medida provisória que teria promovido alterações na lei do Fundo de Garantia, estabelecendo algumas circunstâncias, inclusive a proibição de concessão de medidas cautelares e também de tutelas antecipadas, quando se levasse ao judiciário discussão sobre o levantamento e a movimentação dessas referidas contas. Nós vamos comentar um pouquinho como foi esse julgamento. E na quarta-feira também, os ministros se debruçaram sobre a eficácia de uma medida provisória que teria sido rejeitada no Senado Federal e, portanto, teria perdido os seus efeitos, mas em que era questionado algumas decisões judiciais que ainda assim determinavam que os efeitos da medida provisória se prolongassem no tempo, em razão de requerimentos para que novos terminais aduaneiros fossem concedidos, em razão da demora da análise dos requerimentos feitos durante a eficácia da medida provisória, mas que não deferidos ou analisados e deferidos pela Receita Federal após a rejeição do Senado. Esses efeitos da medida provisória também foram discutidos, mas acabaram sendo afastados pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, na quarta-feira, a grande discussão em torno da Constituição girou sobre o artigo 62, que trata efetivamente das medidas provisórias. E como você disse, na quinta, a matéria eleitoral retorna ao plenário, assim como a semana passada. Na semana passada, nós tivemos casos também de discussão da mini-reforma eleitoral promovida em 2015. E nessa quinta-feira, uma sessão monotemática, a única discussão envolvia justamente a alteração feita por essa mini-reforma na lei eleitoral e, na verdade, na lei dos partidos políticos, que previa, durante 3 anos, a destinação de um percentual do fundo partidário em um patamar mínimo e máximo para que pudesse financiar as campanhas eleitorais das mulheres. Os ministros acabaram decidindo que esse prazo de 3 anos e esse mínimo e máximo do fundo partidário destinado para esse propósito seriam inconstitucionais porque não proporcionais ao mesmo patamar que é estabelecido pela lei eleitoral para a candidatura dos homens. Mas na quinta-feira, esse foi o único tema discutido e acabou se alongando a sessão até por um pouco mais do horário previsto. Mas grandes temas. Na quarta-feira, medidas provisórias, matéria eleitoral na quinta. Pois é, na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, os destaques dos julgamentos da quarta-feira foram em relação à questão aduaneira e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, que teve 3 ações diretas de inconstitucionalidade. As 3 ações diretas de inconstitucionalidade foram de autoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, do Conselho Federal, da OAB e do Partido dos Trabalhadores. Essas entidades questionam dispositivos da lei do FGTS inseridos por medida provisória que consideram indispensável o comparecimento do trabalhador, titular da conta vinculada do FGTS, para movimentar valores do fundo. O relator ministro Ricardo Lewandowski e os ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio julgaram as ações parcialmente procedentes, por entender que o comparecimento pessoal é necessário para evitar fraude. A medida provisória tem o seguinte teor. A Lei 8.036, de 11 de maio de 90, passa a vigorar com as seguintes alterações. Parágrafo 18. É indispensável o comparecimento pessoal do titular da conta vinculada para o pagamento da retirada nas hipóteses previstas nos incisos 1, 2, 3, 7, 8, 9 e 10 desse artigo, salvo em caso de grave moléstia comprovada por perícia médica, quando será paga a procurador especialmente constituído por esse fim. Aqui se diz que há uma violência, uma lesão ao direito legítimo dos procuradores e advogados de representarem as partes. Mas essa alteração foi feita, e me parece que foi feita com um propósito muito salutar de evitar fraudes, porque a pessoa precisa comparecer pessoalmente
E no passado registraram-se várias fraudes em que interpostas pessoas iam lá e sacavam o dinheiro do trabalhador que estava depositado no FGTS. Já há uma medida idêntica que vigora desde os anos 90, dos inícios dos anos 90, em que igual providência foi prescrita para os saques que dizem respeito às verbas previdenciárias. E nunca foi atacada, continua em vigor, portanto, estou rejeitando esta inconstitucionalidade. Eu acompanho integralmente Sua Excelência, aqui também, nas alegações genéricas feitas, entendo que não há inconstitucionalidade. Como bem destacou o relator, esse condicionamento, e talvez essa seja a questão mais importante para aqueles que impugnaram, esse condicionamento do pagamento do benefício ao comparecimento pessoal do titular é uma medida que foi colocada, foi posta de forma razoável, porque prevê até a excepcionalidade no caso de doença do beneficiário. E isso foi colocado para garantir maior segurança jurídica, porque inúmeras fraudes ocorriam, como também ressaltou o relator. Os demais ministros divergiram, votando pela improcedência das ações. Acho que a medida provisória é formalmente válida. Eu também não tenho simpatia por normas que impeçam provimento cautelar. Houve uma decisão histórica aqui do Supremo. Eu não me lembro se o relator era o ministro Sepúlveda Pertence, mas eu me lembro bem do voto dele, em que Sua Excelência disse algo assim: é possível considerar-se inconstitucional em tese, é possível considerar-se constitucional em tese a vedação de concessão de tutela antecipada ou de cautelar. Mas, eventualmente, num caso concreto, o juiz pode considerar inconstitucional esta possibilidade. Portanto, não é uma vedação insuperável. E por que eu estou observando isso? É que, no caso do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a eventual cautelar eliminar é absolutamente satisfativa. Esse dinheiro, uma vez sacado, não há como fazer ele retornar, é como botar a pasta de dente de volta no tubo. Portanto, eu acho que esta é uma das hipóteses em que, diante da irreversibilidade, não se deve admitir provimento cautelar. Eu peço, Vênia, para acompanhar a divergência no sentido de que, realmente, o parâmetro de controle, à época, não interditava a medida provisória em matéria processual. Ainda o Fundo de Garantia uma proteção do trabalhador quanto à sua despedida, principalmente a despedida imotivada com a ruptura do contrato de trabalho. O segundo assunto em pauta na sessão plenária foi a arguição de descumprimento de preceito fundamental, de autoria de associações ligadas a operadoras de regimes aduaneiros. Elas questionam a validade dos pedidos de licenciamento de centros logísticos e industriais, os CLIAs, protocolados durante a vigência da MP 320 de 2006, mas não decididos. A medida provisória, que não virou lei, eliminou a necessidade de licitação para os pedidos de licenciamento. Com a rejeição da MP, os pedidos pendentes teriam ficado sem fundamento legal. E isso levou muitas dessas empresas a entrar na justiça. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski entenderam que os requerimentos de licença protocolados durante a vigência da MP e não apreciados pela Receita Federal devem ser analisados nos termos da medida provisória. Quem formulou o requerimento dentro do período de vigência da medida provisória e não o teve apreciado, porque a Receita Federal retardou ou selecionou quais iria apreciar anteriormente, eu acho que devem ter o direito à apreciação. A própria medida 320 trazia em seu bojo prazos para apreciação administrativa dos pedidos de licença. Então, não é apenas o protocolo do pedido de licença. É um protocolo com pedido de licença, com preenchimento de requisitos, com prazo para ser apreciado que não for obedecido. A relatora, ministra Carmen Lúcia, votou pela procedência da ação e a maioria dos ministros acompanhou a relatora. Não havia, na minha compreensão, relação jurídica constituída que tornasse possível a invocação do parágrafo 11 do artigo 62 da Constituição para justificar a aplicação da medida provisória rejeitada após o prazo de sua vigência. Interpretação diferente postergaria indefinidamente
a vigência e a produção de efeitos da medida provisória rejeitada pelo Congresso Nacional, o que ofenderia não apenas o parágrafo 11 do artigo 62 da Constituição, mas também o princípio da separação de poderes e o princípio da segurança jurídica. Karina, vamos voltar um pouquinho no caso do FGTS, que foi quando começou essa matéria aí. Quais foram os principais argumentos trazidos pelos autores nessa ação que o Supremo acabou entendendo como sendo inconstitucional? Naquelas 3 ações diretas de inconstitucionalidade que foram julgadas, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, um primeiro argumento era de que a alteração promovida pela medida provisória violaria o artigo 5º da Constituição, porque as associações e os sindicatos, quando a medida provisória exigiu que o trabalhador comparecesse pessoalmente para fazer o saque do fundo de garantia, teria excluído das associações e dos sindicatos o direito de representar os seus filiados judicial e extrajudicialmente da forma como garante a própria Constituição. Mas esse argumento foi rebatido por todos os ministros que acabaram julgando essa ação improcedente, inclusive o relator. Mas um outro argumento trazido pela Confederação, na verdade, pelo Conselho Federal da OAB, era de que essa medida provisória não preenchia os 2 requisitos necessários e constitucionalmente exigidos para a edição dessa espécie normativa, que é a relevância e a urgência, que os ministros também acabaram rebatendo. Mas um principal argumento que foi acolhido pelo ministro Ricardo Lewandowski era em relação à proibição da edição de medidas provisórias para tratar de matéria processual. Essa regra foi estabelecida na Constituição desde 2001, a partir da emenda constitucional número 32. E um dos dispositivos atacados e previstos nessa medida provisória, como eu disse, que alterou a lei do FGTS, era a proibição de que o Poder Judiciário pudesse conceder medidas cautelares ou tutelas antecipadas em assuntos que envolvessem a movimentação dessa conta ou mesmo o saque do FGTS. O ministro Ricardo Lewandowski entendeu que quando a medida provisória dispõe sobre essa matéria, estaria tratando de matéria processual e que a Constituição, a partir da emenda 32, proibiria a edição de medidas provisórias, na verdade proíbe, essa regra está vigente até hoje, matérias processuais sendo editadas por meio de medidas provisórias. O ministro Marco Aurélio, ministro Alexandre de Moraes, acompanharam o voto do relator no sentido de que não se pode, na verdade, que a medida provisória, ao proibir esse tipo de concessão de medidas cautelares e de tutelas antecipadas, violaria a Constituição, mas por um outro fundamento. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que a emenda constitucional 32, ela só foi editada trazendo essa proibição em 2001. E a medida provisória questionada aqui, que alterou a lei do FGTS, teria sido editada no ano de 2000. Então, em 2001 veio a proibição, mas a medida provisória questionada aqui era um ano anterior. Então, não aplicaria retroativamente os efeitos da emenda constitucional no que alterou as medidas provisórias. Mas entendeu o ministro Alexandre de Moraes que não por esse fundamento, mas em razão do que dispõe a Constituição no artigo 5º, inciso 35, e o ministro Marco Aurélio também o acompanhou, não poderia a lei afastar qualquer tipo de apreciação do Poder Judiciário quando houvesse uma lesão ou uma ameaça de direito. Então, fundamentando com base no artigo 5º, os ministros entenderam que deveria ser julgada procedente, ou pelo menos parcialmente procedente, essa ação direta de inconstitucionalidade. Mas a maioria dos ministros acabou formando o entendimento de que nenhum desses argumentos trazidos alcançavam a inconstitucionalidade ou mereceriam a declaração de inconstitucionalidade dessa legislação, ainda que tratada por essa medida provisória, porque não havia à época qualquer tipo de proibição em matéria processual para a edição da medida provisória. E os outros argumentos também acabaram sendo afastados. O fato de o trabalhador ter que comparecer pessoalmente para fazer o saque do FGTS, vários ministros que acabaram julgando improcedente essas ações, entenderam que a lei estabeleceu esse requisito justamente para evitar fraudes, que muitas vezes eram recebidos por representantes dos trabalhadores e o valor não era repassado aos trabalhadores. Então, esse argumento de que haveria inconstitucionalidade acabou sendo afastado e a maioria que se formou, então, julgou improcedente as 3 ações diretas de inconstitucionalidade que envolvia toda essa discussão da medida provisória que propôs essa alteração na lei do FGTS.
Muito bem. No próximo bloco, os destaques da sessão plenária desta quinta-feira do Supremo Tribunal Federal. Estamos de volta com plenárias. Fundo partidário para campanhas eleitorais femininas foi o tema da pauta desta quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. A sessão começou com o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral da República contra um dispositivo da lei eleitoral que estabelece percentuais para aplicação de recursos do fundo partidário em campanhas eleitorais de mulheres. A PGR sustentou que ter percentual não é suficiente porque os recursos precisam garantir que o pleito eleitoral feminino se equipare ao masculino. O relator ministro Edson Fachin acolheu o pedido da PGR por entender que o dispositivo fere o princípio da isonomia. Para o relator, não existe democracia quando os percentuais de recursos para campanhas de homens e de mulheres são diferentes. Em virtude, pois, desse princípio, dessas regras, do princípio da igualdade e dessas regras sobre recursos, não pode, pois, o partido político criar distinções na distribuição desses recursos exclusivamente baseadas no gênero. Assim, entendo que não há como deixar de reconhecer como sendo a única interpretação constitucional admissível aquela que determina aos partidos políticos a distribuição dos recursos públicos destinados à campanha eleitoral na exata proporção das candidaturas de ambos os sexos, sendo, em vista do disposto no parágrafo 3º do artigo 10 da Lei de Eleições já mencionada, o patamar mínimo o de 30%. No que tange ao prazo de 3 eleições fixados pela lei, entendo que deve-se ter em conta que o critério de distribuição de recursos oriundos do fundo partidário deve obedecer à composição das candidaturas e deflui diretamente da cota fixada naquele parágrafo 3º, no artigo 10 da lei que mencionei, Lei de Eleições. Assim, é inconstitucional a fixação de um prazo, porquanto a distribuição não discriminatória dos recursos deve perdurar, ainda que transitória ou temporariamente, mas enquanto for justificada a composição mínima das candidaturas. Tal como decidiu essa Corte na DPF 186, já citei trecho do voto do eminente ministro Ricardo Lewandowski, a legitimidade das políticas afirmativas depende mesmo de seu caráter temporário. A temporariedade, na hipótese dos autos, recai sobre as cotas de candidaturas, não sobre a distribuição de recursos, que, como se sustentou neste voto, não está sujeita a tratamento discriminatório. Por se tratar de uma questão de gênero, foram longas as discussões. E esse acabou sendo o único julgamento realizado no plenário da Corte. Apesar dos ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio terem divergido parcialmente do relator, por maioria o Supremo decidiu que a limitação de percentual do fundo partidário para as mulheres candidatas fere o princípio da igualdade e julgaram a ação procedente. Apesar dessa previsão da Lei 9.504, nós, nesses últimos 20 anos, não tivemos nenhum avanço na ideia de igualdade e de participação política das mulheres. As candidaturas femininas, elas devem gozar dos mesmos instrumentos que viabilizam as candidaturas masculinas, sob pena de afronta aos princípios da isonomia, o princípio democrático, o princípio da não discriminação e também o princípio do pluralismo político, que as mulheres vão, evidentemente, ensejar que haja um pluralismo político, inclusive de gênero. Bom, a grande discussão da quinta-feira foi fundo partidário. Karina, vamos dar uma destrinchada aí? Você pode explicar para a gente melhor o que seria o fundo partidário? A grande discussão falava desse percentual fixado na lei, da mini-reforma eleitoral, que promoveu esse percentual mínimo e máximo desse tal fundo partidário para financiar as candidaturas das mulheres. E que o Supremo acabou considerando inconstitucional não só o prazo, mas esse percentual, para entender que, se para os homens o percentual deve ser de 30% do fundo partidário, para as mulheres também deveriam ser o mesmo percentual para se evitar qualquer tipo de discriminação. Mas o fundo partidário nada mais é do que uma assistência financeira para os candidatos em época de eleições. Esse fundo partidário
nós devemos levar em consideração que uma campanha eleitoral ela é custeada também com parte de dinheiro público, vamos dizer assim. E esse percentual, esse dinheiro público vem de dotações da União, penalidades que são impostas, multas que são impostas, algumas doações permitidas pela lei e algumas circunstâncias autorizadas pela própria lei. Como eu disse, é um recurso destinado a dar uma assistência financeira para essas campanhas políticas, desde que os partidos políticos estejam devidamente registrados juntos ao Tribunal Superior Eleitoral e que, com a Justiça Eleitoral, estejam em dia com a sua prestação de contas. Como eu disse, esse fundo partidário foi a grande discussão na quinta-feira, justamente por conta do percentual e o prazo que ficou estabelecido para ser destinado às campanhas eleitorais das mulheres candidatas. Os ministros entenderam que, com base no que foi argumentado pelo próprio Procurador-Geral da República, autor da ação que pretendia declarar inconstitucional o dispositivo, acabou sendo acolhido o pedido por maioria de votos, mas entendendo que deve ser observada a proporcionalidade e não haver a discriminação, já que isso, de uma certa forma, violaria o pluralismo e violaria, inclusive, o princípio da igualdade. Se para os homens 30% do fundo partidário deve ser destinado para financiar essas campanhas, para as mulheres não poderia ser um percentual menor e assim foi a decisão do Supremo. Nós tivemos nessa semana uma noite de perplexidade, um dia de extrema dor. O assassinato da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco, deixou o Brasil em luto. O crime que comoveu e revoltou o país repercutiu aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. A vereadora Marielle Franco foi morta com 4 tiros na cabeça dentro de um carro na noite dessa quarta-feira, na zona central do Rio de Janeiro. A principal linha de investigação indica que se trata de uma execução. Marielle saía de um evento sobre juventude negra quando o carro dela foi perseguido pelos assassinos. Questões de direitos humanos faziam parte da militância da vereadora. Horas antes do assassinato, ela falou sobre o papel das mulheres negras brasileiras. A gente sabe que a gente está ativa, está militando, está resistindo o tempo todo, mas com alguns períodos onde a gente se fortalece na luta. Além da vereadora, o motorista do carro também foi baleado e morreu. Uma terceira pessoa que estava no veículo foi atingida por estilhaços e passa bem. A morte brutal de Marielle Franco causou grande comoção e repercutiu entre várias autoridades, inclusive durante a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal desta quinta-feira. A vereadora foi vítima da mais cruel e covarde forma de discriminação, que é a eliminação física. Não bastasse toda uma série de discriminações, o ápice da violência com a eliminação física. Um silêncio eloquente que é coerente com a nossa função jurisdicional seja audível contra todas as formas de violência. Tem faltado palavras para descrever o que está acontecendo no Rio de Janeiro neste exato momento, uma combinação medonha de desigualdade, corrupção e mediocridade, num círculo vicioso difícil mesmo de se romper e que tem conduzido à extrema violência que nós estamos enfrentando. Portanto, é imensa a sensação de pesar e de desalento em momentos como esse, sobretudo para quem é do Rio, como é o meu caso. E acho que a única homenagem que a gente pode prestar a quem luta por justiça e por igualdade é continuar a luta por justiça e por igualdade. Portanto, acho que esse é o papel que nos cabe. Nós amanhecemos tristes exatamente porque ontem no Brasil uniu-se a violência contra o gênero e uniu-se a violência contra a mulher. Exatamente no momento, como destacou a ministra Rosa Weber, em que o universo feminino ascende como a melhor luz ao fim do nosso túnel. Nós, mulheres, temos que, de fato, não abandonar a luta. Tem um movimento de marcha das mulheres que diz, por nossas mortas, nem um minuto de silêncio, mas uma vida de luta. A despeito de reconhecer que andamos muito, estamos muito longe de podermos não apenas ser
alegres ou felizes com a situação. Nós somos muito, muito ainda sofridas com a situação que vivemos nós, mulheres. É uma perda muito grande mesmo. Karina, encontro marcado próxima semana com mais um plenário, mas a gente se encontra na terça-feira, já no Jornal Justiça, segunda edição. Exatamente, William. Na quarta e na quinta, com julgamentos no plenário do Supremo a partir das 14 horas e no Jornal da Justiça e no Plenárias no final de semana com você. Muito bem. Muito obrigado pela sua companhia e continue aqui na TV Justiça.